Olá, alunos! Hoje nós vamos ver a aula 1, a primeira aula sobre o Excel. O Excel é o software que permite criar tabelas, calcular e analisar os valores inseridos nessa tabela. Ele nos permite criar tabelas que calculem automaticamente os totais de valores numéricos que vamos inserir nela. Ou seja, dizemos sempre que o Excel é um software para criar planilhas eletrônicas. Nós já tivemos, no ano passado no Microsoft Word, algumas aulas que falavam sobre a criação de tabela, que a tabela nos auxiliava na organização de informações, utilizando linhas e colunas. O Excel nos mostra, olha só, quando abrimos ele, uma grande tabela, dividida por colunas que são representadas por letras. Então, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D e assim sucessivamente, e por linhas representadas por números, linha 1, linha 2, linha 3. E o Excel nos dá uma infinidade de linhas, não é necessário se preocupar se as linhas vão acabar. Pelas barrinhas laterais, se nós formos descendo a barrinha de rolagem aqui, ó lá, o Excel vai nos dando linha conforme a nossa necessidade. Vou subir novamente. Pela lateral, também, nós vamos ganhando colunas conforme nossa necessidade. Chegou no Z, ele começou a repetir. Coluna AA, coluna AB, AC e assim por diante, ok? Então, sempre atenção às duas barras, tanto na horizontal quanto na vertical. Não há limite de colunas ou de linhas. Ainda sobre as colunas, elas podem ser redimensionadas. O que isso quer dizer? Nós podemos aumentar ou diminuir a largura dessa coluna de acordo com a nossa necessidade. Atenção que para fazer este procedimento é obrigatório que o mouse esteja parado sempre na divisão entre as duas letras. Notem que quando eu paro o mouse aqui na linha que divide B e C, ele forma uma setinha preta, que aponta para a direita e para a esquerda. Esta setinha não se forma se eu parar aqui no meio da planilha, olha só, nada acontece. Então, sempre que eu precisar aumentar ou diminuir a coluna, eu tenho que parar o mouse na divisão entre as letras. Seguro o meu botão pressionado e arrasto o mouse para a direita para aumentar a coluna, ou para a esquerda, para diminuir a coluna. Ou seja, o Excel é totalmente redimensionável. O mesmo vale para as linhas. Paro na divisão entre um número e outro, aumento ou diminuo, ok? Cada quadradinho desta tabela, nós damos o nome de célula. Então, cada espacinho quadrado, retangular, aliás, nós chamamos de célula. E cada célula possui um endereço. Então, por exemplo, vou clicar aqui em qualquer um nesse. Qual é o endereço dessa célula? Coluna I, linha 10. Aqui, coluna E, linha 5. Então, é o E5. Aqui, K4, C2. É como um jogo de batalha naval. Essas células possuem endereços e são esses endereços que permitem fazer com que as nossas contas fiquem automáticas. Vamos fazer um teste? A planilha que nós desenvolvemos na nossa primeira aula foi uma simulação de uma lista de compras. Então, nós combinamos que iríamos ao supermercado. Iríamos listar na coluna A os itens. Então, sempre cada coluna precisa ter um título. O título é o que vai estar descrito em cada coluna. Na coluna B, nós vamos colocar as quantidades de cada item. Então, nós vamos abreviar aqui para ficar mais fácil. QTDE é a abreviação de quantidade. Na coluna C, nós vamos colocar o valor unitário, ou seja, o valor de cada item. Vou abreviar aqui também. Opa, passou um pouquinho. Vamos aumentar a coluna, ó lá. Parei na linha que divide C e D, puxei para a direita. Na coluna D, vamos colocar o valor total. O mesmo ocorreu, a minha letra ultrapassou a coluna. Vamos aumentar. Ok?
Agora vamos começar a preencher Preenchendo agora a nossa coluna, vamos imaginar que fomos ao supermercado comprar pão, comprar arroz, comprar chocolate. Muito bem, 3 exemplos. Quantidade, compramos 3 pães, 2 pacotinhos de arroz, 5 barrinhas de chocolate. Agora vem uma outra parte importante de ficar atentos. O valor unitário. Muito bem. O computador, como eu sempre digo para vocês e vocês dão risada, é uma máquina burra. O inteligente é a pessoa que opera e passa as informações para eles. Ou seja, ele só faz aquilo que nós, usuários, solicitamos a ele. Ele não tem como saber que neste momento eu vou estar inserindo valores monetários, ou seja, valores em reais, dinheiro. Para ele eu vou inserir um número qualquer. Depois, então, eu vou ensinar a vocês como avisar o computador que aquele valor é um dinheiro. Mas neste momento, ao digitar que, por exemplo, um pãozinho custa R$ 1,50, 1,50, quando eu apertar o Enter para mudar de linha e digitar o valor do arroz, o Excel automaticamente vai tirar esse zero, vai ficar 1,5. Por quê? Porque o zero após a vírgula não tem valor. 1,50 e 1,5 é o mesmo número. E ele não sabe que eu estou falando R$1,50. Então não se assustem, não tem problema. Ele vai fazer isso automaticamente. Depois nós vamos avisar o computador que este valor é dinheiro. Vou apertar o Enter. Olha só, ele tirou sozinho zero. Não tem problema. Vamos lá, o arroz. R$ 8,50. Ou melhor, ó, 8,55. Notem que agora, ao apertar o Enter, não vai sumir nenhum número, porque ele só elimina o zero, que não tem o valor. E o chocolate, 5,50. 5,50. Atenção ao ponto. O ponto nós usamos quando vamos falar milhar. Reais, centavos, só o zero, ok? Apertei o Enter, sumiu o zero. Bom, vamos então indicar para o computador que esses 3 valores são dinheiro, é valor monetário. Nós vamos primeiro selecionar, demarcar. Para o mouse aqui no meio do 1,50, ó lá, seguro apertado e puxo. Selecionei, demarquei que este valor, demarquei que esses números é onde ele vai fazer a ação de colocar como dinheiro. Natália, por que eu tenho que selecionar? Não posso selecionar aqui a coluna B, porque a coluna B é quantidade, não é dinheiro. Nós estamos apenas demarcando onde é valor monetário. Olhem agora aqui na barra de ferramentas de vocês, na barra inicial mesmo, tem um botão aqui que tem o desenho de uma notinha e de algumas moedas amarelas. Ele é o botão que, pressionado uma vez, o Excel entende que nós estamos falando de dinheiro. Olha aqui, ele já coloca o R de reais e o cifrão, que é o símbolo monetário, automaticamente e volta os zeros que ele havia tirado. Pronto, ele já entendeu que essa coluna está falando de dinheiro. Agora nós vamos vir para o cálculo, para o valor total. O valor total é onde nós vamos transformar a nossa tabela numa planilha eletrônica. Vamos sempre imaginar que fôssemos fazer esta conta numa calculadora ou num papel. Se eu estivesse com uma calculadora em mãos, comprei 3 pãezinhos e custavam R$1,50 cada um, a conta mais rápida a se fazer é uma multiplicação. 3 vezes R$1,50. E é exatamente esta conta que nós vamos fazer no Excel. Porém, se eu utilizar os valores 3 vezes R$1,50 e decidir depois comprar 4 pãezinhos, eu teria que refazer a conta. 4 vezes R$1,50. No entanto, agora entra aquela parte de utilizar o endereço, a posição em que está o 3 e em que está o R$1,50. Vamos fazer na prática que fica mais fácil. Primeiramente, uma regra. Toda conta do Excel deve começar com o sinal de igual. Igual, abre parênteses.
Onde abre os parênteses? Olhem sobre os números 9 e 0, perto das letras I, O e P. Em cima do número 9 está o parênteses aberto, em cima do número 0 está o parênteses fechado. Para fazer a opção acima da tecla, sempre deve-se pressionar o Shift. Então, Shift 9, abriu parênteses. Retomando a conta, igual abre parênteses, vamos fazer ela. 3. 3 está na coluna B, na linha 2. Então, aqui nós vamos colocar para o Excel. Pegar o valor que está no B2. Olha lá que ele já demarcou o número 3, ele já encontrou o B2. E ele vai multiplicar. O símbolo de multiplicação no Excel é o asterisco, que fica sobre o número 8. Ele vai multiplicar pelo 1,50. O 1,50 está na coluna C, na linha 2. Olha lá, ele já encontrou também. Fecho parênteses e ao pressionar o Enter, ele vai fazer o cálculo automático. O que o Excel vai entender que ele deve fazer aqui? Ele vai entender que ele tem que vir no B2 e multiplicar pelo C2. Vamos ver se vai acontecer a conta. Aconteceu. 3 vezes 1,50, 4,50. Qual a vantagem? Olha o que vai acontecer agora. Se no lugar do 3 eu decidir que quero comprar 4 pãezinhos, ao colocar o número 4 e apertar o Enter, atenção ao valor total. Enter. Ele automaticamente realiza a conta e eu não preciso novamente calcular 4 vezes 1,50. Por quê? Porque ele entendeu que ele tem que sempre pegar o que estiver dentro do B2 e multiplicar pelo que estiver dentro do C2. Por isso, nós utilizamos os endereços. A ideia agora é que vocês possam, em casa, treinar. Tentem fazer a conta aqui do arroz da linha 3, do chocolate da linha 4. Na próxima aula, vamos tirar as dúvidas e aprender novas contas. Até mais!